Opa, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Leomar Duarte. Hoje eu vou apresentar um app de login bem simples, tá, gente? Como é que vai funcionar, né? O usuário vai colocar um e-mail e vai colocar a senha. Clicou no login, simples, ele vai abrir. Então, vamos fazer uma demonstração aqui. Aqui, então, eu já deixei previamente, né, dentro do código, o qual que vai ser o login. Então, vai ser como? Aqui, ó, login, tá? Que é o nome do usuário qualquer, o domínio, tá? .com. E aqui embaixo uma senha. Aqui eu coloquei 123 apenas para fazer o teste. Então, ó, login efetuado com sucesso. Botão de voltar, ele fecha essa tela, retorna para cá. Se for diferente um dos caracteres, como por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o L minúsculo e tentar logar, ele não vai deixar, tá? Porque ele faz essa comparação aqui, ó, bit a bit. Então, embaixo aqui apresenta uma informação, login incorreto. Ok? Mais para frente eu vou colocar melhorias nele, como por exemplo, validar realmente se o e-mail tem um .com ou .br, se a pessoa não colocar o arroba e assim por diante, tá? Vamos então criar um novo projeto. Então, primeiramente a gente vai utilizar um vazio, um empty, vazio, próximo. O nome dele, então eu vou chamar de login. Tá? Estaria apontando aqui por um caminho, previamente já deixei ele aqui. E a API que eu estou utilizando, linguagem Java, API 29, tá? Bem, meu app já montou a minha main activity e a tela da minha main. Então, já vamos partir aqui para a tela, para a construção dela, tá? Então, primeiramente, nós vamos apagar aqui o Hello World. Vamos deixar aqui a paleta dos objetos. E aqui o componente da árvore, onde ela monta, né? Minha constraint layout. Aqui, então, basicamente, o que nós vamos utilizar? Aqui nós vamos colocar, então, um text view. O nome está falando, é um texto só para visualização. Já vou deixar ele aqui, ó, nesses pontilhados, que é o centro. Vamos colocar agora um objeto de texto. Vamos colocar um plain text, tá? Que é o nosso edit text. O outro, eu posso utilizar esse password para qualquer caractere ou numérico. Eu vou utilizar esse porque pode ser qualquer tipo de informação, tá? Um button, vamos colocar aqui no common, vamos colocar um botão e vamos trabalhar nele. Então, neste primeiro aqui, o texto dele vai ser o que? Login, enter. Vamos aqui no pesquisar, já vamos colocar aqui o tamanho para ele. Então, aqui eu vou colocar size, né? Ó, size, então tem aqui ó, text size, o tamanho do texto. Aqui então, o tamanho do meu size é 36 SP, tá? Esses aqui, como eu já estou trabalhando com size, eu vou colocar aqui ó, 25 SP. Este, aproveito 25 SP. Por que aproveito? Enquanto eu tiver com text size, eu já altero todos de uma vez só. O botão de login também, vamos colocar aqui 25 SP. Lembrando que esse layout, vocês que fiquem à vontade de montar da maneira e a melhor forma, tá? Voltemos aqui. Outra coisa interessante de colocar aqui é para que ele fique negrito. Às vezes eu não lembro o nome do comando, o que eu faço? Eu vou escrever bold, que é o estilo, ó, tá? Então, vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, bold, tá? Para ele ficar negrito. E vamos colocar color também. Então, text color, clico aqui e eu vou selecionar este ou este azul. Vamos ver esse daqui, ó. Pronto. Achei legal, bacana, fechou. Aqui então, nesse edit text, vamos colocar um ID para ele.
Esse ID identifica ele unicamente dentro do meu projeto inteiro, tá? Então, esse ID ele tem que ser único para o projeto todo, não para uma tela. Se você tiver 5 telas, você tem que ter um único ID, tá bom? Então, esse daqui, eu vou chamar ele de EDT, que é de Edit Text, né? EDT de Edit Text. E eu vou chamar ele de e-mail. Aqui ele vai querer repassar isso para dentro da programação, tá? Ele vai repassar para todos os objetos internos, então refactor. E aqui, o texto para ele, eu não vou colocar em text, tá? Por quê? Porque quando o usuário colocar aqui, marcar ele, ele tem que apagar. Se você deixar em texto, ele vai ter que apagar ele. Agora, se você deixar ele assim, com o texto, ele não vai apagar. Então, o que eu faço? Eu apago esse texto, tá? E aqui, para ficar mais fácil, você procura por hint. Aqui, ó, hint. Então, aqui o que é? E-mail. E-mail. Vai ficar um pouco apagado. Pode perceber que ele apagou, tá? Fica quase transparente. Aproveito também para alterar o hint do outro. Tá aqui, ó, hint. E esse outro aqui, ele vai ter o que? Ele vai ser nossa senha. Então já apareceu o nosso hint. Vamos incluir também aqui, gente, um desenho aqui, tá? Um desenho, caso você queira. Como é que eu coloco esse desenho? Então aqui, ó, nós temos o draw, tá? Aqui, ó. Então nós temos drawable end, que é o fim, quer dizer que é aqui. Eu tenho o drawable left, que é a esquerda, aqui, ó. Então é bem aqui que eu quero colocar esse desenho, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. E ele tá me oferecendo aqui alguns desenhos que já são ícones, né? Padronizados. Então aqui, ó, se eu colocar e-mail, então aqui nós já temos desenhos prontos. Só que esse desenho, ele não está com aquela coloração como eu mostrei para vocês em azul. Então existe uma outra maneira de fazer isso. Como é que você faz? Então você vem aqui, dentro do meu res aqui, ó, dentro do meu drawable, tá? Clica com o botão direito, e aí, ó, new, e aqui você coloca o vetor asset, tá? E aqui nesse vetor, ó, para você localizar mais ícones vetoriais, né? Você pode clicar nesse clipart aqui, ó. Ele vai carregar, e aí a gente vai pesquisar por e-mail. Então, e-mail. Bom, vamos pegar esse daqui que foi o padrão, tá? Vou colocar um OK nele. E aqui eu vou trocar a cor dele, ó. Um clique e eu vou colocar ele azul também. Tá, ó, ele já colocou pra gente, escolho. Next. Aqui é padrão, tá, gente? É só deixar como padrão. Bom, agora eu vou vir aqui no meu left, clico e aqui está o que eu acabei de selecionar e OK. Aqui, ó, observe que além desse drawable left, nós temos drawable esse padding. Esse padding é a distância que a gente tem entre o nosso ícone e a nossa escrita, tá? Aqui eu vou colocar o 10SP, o Enter, ó, pode observar que ele vai dar um espaço, ok? Já vou aproveitar e vou pegar um da senha. Então, new, novamente, vou fazer todo o processo. O vetor, vou clicar aqui e vou pesquisar por... Vou colocar password, vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Pass. Não achei legal. Então, esse daqui de tipo cadeado, né? O interessante também pode ser esse daqui ou esse daqui, ó. Eu vou fazer esse daqui, ó. A cor ele assume a mesma.
Next, Finish. Então, já vamos ter aqui o segundo objeto aqui. Vamos fazer ele receber, então. Aqui eu já sei que a distância é 10 SP. E aqui eu vou obter o meu cadeado, né, que é o símbolo lá de estar aberto. Com a distância, os dois aqui com a mesma distância. Maravilha. Agora vamos ao botão. Então, o meu botão não tem desenho nenhum, então vou deletar aqui. Aqui, então, vai ser login. Login vai ficar tudo maiúsculo por padrão, tá? Vamos começar a colocar os nomes, né? BTN. Então, esse daqui vai ser BTN login. Ele vai repassar. Esse daqui eu já dei o nome. E esse faltou. Esse daqui vai ser meu EDT senha. Repassa para todo mundo. Quando eu clico, isso daqui, ó, representa cada objeto desse. Então, cada ponto desse, ó, ele vai se ligar nas paredes aqui do meu celular para deixar ele numa certa posição. Isso aqui está em outra aula, tá, gente? Então, aqui em cima, eu vou clicar, deu uma distância de 110, tudo bem, tá bom. As laterais aqui, ó, também, ó, ele está ligando para mim. E eu vou deixar aqui, ó, por padrão, uma distância de 32. Aqui também 32. Esses outros objetos também vou ligar com ele, tá? Então, ó, quando eu clico aqui, ó, o que ele já fez? Ele já ligou para mim, ele já entendeu isso. Essa distância em cima, eu vou deixar aqui, ó, como 60. Depois a gente pode até rever. Esse outro objeto aqui, vamos descer aqui, que senão vai virar bagunça. Vamos descer. Tá? Aqui a gente já pode até fazer a ligação. Essa outra distância eu vou deixar como padrão aqui, ó, 32. E aqui também, né? Vamos deixar com 32 para cada lado. Então, 32 e aqui 32. O padrão que eu estou utilizando aqui, ó, se você colocar aqui, ó, é esse wrap content, tá? O wrap content quer dizer que ele está cortando, tá, o tamanho que está aqui. E aqui é a mesma coisa, tem 32 e aqui eu vou colocar 32 para cada lado. E essa distância que nós temos do login aqui, então, também aqui, ó, temos que ligar todos eles. Aqui, aqui, aqui eu vou deixar com 64, só para acompanhar aquele layout que eu fiz. 64. Então, 64, aqui, 64. Só que esse objeto, ó, aqui nós estamos utilizando o wrap, tá? Estamos utilizando o wrap. Eu vou dar um clique aqui, ó, e ele vai mudar para uma posição fixa, ó. Ó, fixada. Eu não quero que fique na posição fixa. Eu vou apertar mais uma vez e ele vai colocar o que pra gente? Ele vai colocar o match constraint. O match quer dizer encontre, né, a minha constraint. A constraint é esse aqui, ó. Se vocês olharem nessa árvore aqui, ó, o que nós temos? Nós temos aqui em volta o constraint. Tá vendo aqui, ó? Vou clicar fora. Quando eu clico, aparece. Então, quando eu coloco o match constraint, ele encontra o nosso constraint. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei dessa forma, para ele pegar um tamanho para ficar quase igual ao tamanho dos outros objetos. Bom, olhando aqui, demos os nomes, tá? Para cada um deles, colocamos os desenhos, e agora, através de cada ID desse, nós vamos fazer a programação. Então, nós vamos colocar aqueles objetos aqui, tá? Ah, quais são os objetos? Eu não lembro quais são. Um macete aqui que eu dou para o pessoal, uma dica é assim, ó. Você está aqui. Você quer enxergar o que está lá, você pode vir, ó, clicar com o botão direito, ó, e fazer um split, ó, o split horizontal.
O que ele vai fazer? Ele vai trazer os objetos e os nomes deles estão aqui, ó. Então tá aqui, ó. São esses 3 que nós vamos utilizar. Esse objeto de login, a gente não vai trabalhar com ele. Então eu não vou, aqui no código Java, eu não preciso mexer nele. Tá? A não ser que eu queira colocar uma cor, mas é muito... não cabe. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Então eu vou montar aqui, ó, um edit text. Então tem que ser o mesmo objeto que eu estou utilizando lá. Ó. Aqui eu tenho 2 edit text. E eu coloco o mesmo nome lá para não ter problema, tá? Então é um edt e-mail, vírgula. Vamos para o próximo objeto ali, ó. Edt senha, ponto e vírgula. E agora um button. Então button btn login. Pronto. Button não carregou. Vamos fazer ele carregar de novo, ó. Button, pronto, dá um Enter. Isso aqui é muito interessante o que aconteceu. Eu falo para minha turma lá, né? Às vezes você digita, fica vermelho, mas por quê? Porque na hora da digitação, você não deu Enter para ele fazer a importação aqui, ó. Tudo que nós estamos colocando de objeto, ele está importando para cá, ó. Bom, agora eu não preciso mais dessa tela aqui, ó. Só clicar um X. E aqui vamos fazer a ligação entre estes objetos que estão no Java com esses objetos que estão aqui. Então eu tenho que ligar eles. Como é que eu ligo para manipular cada um deles? Então você vem aqui, ó, e aí você começa, ó, edt mail é igual, aí você coloca o comando, né? Find view by ID, né? Find, procure pela visualização pelo ID. Você coloca o r.id.edt e-mail. Pronto, ele já encontrou. Esse edt e-mail aqui, ó, vamos ampliar aqui. Esse edt e-mail é o meu objeto que está lá na outra tela. Se você quer ir rapidamente lá, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, e clicar com o botão direito, ó, go to, vá para, ó, tá vendo, ó, as declarações são os usos, ou Ctrl B. Então eu vou apertar aqui para vocês, ó, ele me pergunta, você quer ir para qual deles? Vai ter mais de um sim, como um está ligado no outro, ele aparece mais de uma vez. Então eu vou clicar no primeiro, e ele foi para lá, ó, tá, edt e-mail. Outra opção é dar o Ctrl B de bola, tá? Outro comando que eu acho legal é o Ctrl D de duplicar, ó. Ctrl D, ele vai duplicar esse comando e eu vou duplicar de novo. Por quê? Porque eu preciso fazer isso daqui. Então eu vou mais rapidamente fazer assim, ó, que eu acho mais prático. Eu vou copiar e vou fazer os Find View by ID para cada item desse. Tá? Então eu acabei de ligar os objetos que aparecem para o usuário, então o objeto desenho, que aparece para o usuário, né, o meu front-end, com o meu código. Então agora eu consigo manipular cada código, tá? Cada objeto daquele eu consigo manipular através desses códigos. Tá bom? Aqui o primeiro que eu vou falar para ele é o seguinte, ó, pegue o meu edt mail, ponto, e coloca um request focus. O que é o request focus? Quando o usuário abrir esse aplicativo, vai ficar aqui, ó, já o foco para a pessoa digitar o e-mail. Se você não coloca aquilo, ele pode vir para esse, ele pode estar com o foco aqui. Então, com isso daqui, ó, eu forço o foco a ficar naquele objeto. Agora vamos ao botão, né? Porque como é que é a funcionalidade? Quando eu colocar um e-mail e colocar senha e apertar esse botão, ele tem que validar esse e-mail e essa senha lá dentro do programa e permitir abrir uma nova tela, por exemplo. Então vamos ao botão aqui. Então, btn login ponto set on click listener new on click listener e ele vai montar para a gente toda a estrutura do clique. Isso também já foi visto aí em outras aulas, tá? Vamos ver se eu deixo aqui o link falando um pouco sobre essa montagem dos buttons aí. Aqui então
eu vou fazer uma verificação, né? Vou utilizar o if. Também explico isso em aula de Java, tá? Nesse if eu vou fazer uma verificação bem simples. Eu vou verificar se o que a pessoa digitou no e-mail é o que está aqui dentro do código. Então eu vou fazer assim, ó, edtmail.getText, obtenha o texto, .toString, transforma em string, .isEmpty. O isEmpty quer dizer assim, está em branco. Se isso daqui, se o meu e-mail estiver em branco, ou a minha senha, edtsenha, ponto, a mesma coisa, getText, ponto, toString, ponto, isEmpty também estiver em branco, o que eu vou fazer? Então eu vou colocar uma chave, vou dar o Enter. Aqui o que eu estou validando, né? Estou vendo se a pessoa deixou em branco o quê? O e-mail ou a senha. Se tiver em branco, eu coloco uma mensagem para ele. As mensagens, eu estou utilizando aqui no caso o toast. Então, toast, vou dar um Enter, ele me traz alguns itens por padrão. O toast quer saber onde estou, então é meu contexto. Onde estou? Estou na main activity. Aqui, o que eu quero apresentar para a pessoa, né? Para o usuário, então eu vou colocar assim, ó, preencha os campos. E por padrão, ele traz tudo isso aqui. Toast, aqui é o tempo short, né? O toast é aquele que aparece uma informação e desaparece, tá? Então, as opções que eu tenho aqui, quais são? Ponto, ou eu tenho um long, ou um short. Eu vou deixar long só para demonstração. E no final eu tenho que colocar o ponto show para demonstrar, né? Para mostrar a tela, tá? E eu coloco, vamos colocar de novo o foco lá. Como é que eu ponho o foco? edtmail.requestFocus. Pronto, coloquei novamente o foco lá. Então, praticamente o que eu fiz, né? Então, vamos executar. Aqui está a nossa tela montada. Eu vou deixar em branco, ó. Eu vou clicar no botão de login, então ele vai disparar esse login aqui, ó. Ó, preenche os campos. Então, esse é o toast. Ele aparece, desaparece. Estou utilizando aquele padrão long, tá? E eu coloco o foco aqui, ó. Pode perceber que está aqui piscando o local em que você vai dar a entrada. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi validar se o campo não está em branco. Se está em branco, eu coloco uma informação. Ou não coloco nada, tá? Aqui, se não, né, else if. E aqui eu vou fazer a validação do e-mail e da senha. Como que eu faço isso? Então eu pego e obtenho o que a pessoa digitou. Então, ó, ponto, o getText, ponto toString. E aqui tem um método, tá? Um método. Tudo isso aqui são métodos, tá? Então existe um chamado ponto equals para verificar igualdade. E aqui dentro, ó, eu coloco o meu login. Então eu vou colocar aqui, ó, igual no exemplo, ó, login arroba dominio.com. Primeiro eu validei o e-mail. Agora eu tenho que validar o quê? A senha. Então eu vou colocar o quê? O E. Se isso daqui que a pessoa digitou, ó, isso aqui que a pessoa digitou, tá? For igual a isso daqui, e agora vem o quê? Vem a senha. Então vamos colocar a senha aqui. Então edtsenha.getText.toString for igual. Aqui eu vou colocar números 1, 2, 3. Apesar disso aqui ser um número, ele é considerado também letra, porque está entre aspas, tá? Então tudo que está entre aspas é considerado letras, tá bom? Deixa eu desfazer essa última aqui, ó, só para vocês verem, ó. O if, ele trabalha com essa chave, ó. Ele abre a chave, ó, vou clicar nessa chave. Ele terminou aqui. Agora o else, ele abriu um novo if, ó, uma nova chave, ó. Ele verifica, não tem chave. Então temos que colocar a chave. Eu coloco uma chave, dou enter, e ele coloca outra chave, ó. Pode perceber que eu cliquei aqui, ele trouxe a outra chave.
Aqui, após esse e-mail estar correto, a senha, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova tela. Eu vou para uma nova tela, tá? Uma nova activity. Aqui, então, eu vou colocar um intent, tá? Intent. Coloco um intent, inicializo ele. New intent. E aqui, ou eu coloco o nome da minha man. Por quê? Porque ele quer saber qual é o contexto. O contexto é a tela que você está, para ele não se perder. Ou eu peço para ele obter o contexto. Como? Get application, ó. Get application contexto. Obtenha meu contexto do meu aplicativo. Pronto. Ou eu utilizo o man. Coloco vírgula e para onde eu vou. Então, geralmente é assim. Onde estou, para onde eu vou. Aqui eu vou criar um chamado principal, que não existe ainda, tá? Principal.class. Não existe, ele vai dar erro, vai até ficar em vermelho. E aqui, ó, start activity intent. E aqui eu inicializo ele, tá? Aqui embaixo, então vamos ver a sequência. Ó. Primeiro verifiquei se está em branco. Coloco uma informação. Não está em branco. Opa, então vou validar. Verifico se o e-mail digitado é esse. Verifico se a senha digitada é esse. Tá? Isto, o e-mail e a senha estão corretos? Se estiverem corretos, abre a tela. Tá? E se não estiverem corretos, eu preciso colocar uma informação. Else, abra uma chave, dou Enter. Tá? Então, ó, a senha está correta, abre. E se não tiver? Então eu tenho que fazer o quê? O novo toast, ó. Toast. Vai ficar main activity. E aqui eu vou passar uma informação do quê? Que o login está errado, né? Então, o login incorreto. Coloco lá um ponto. E aqui de novo, para ficar padrão igual de cima, length, tá? Tamanho, long. Ok? E, novamente, vou colocar o foco, né? Então, edtmail.requestFocus. Para completar o nosso programa, eu preciso ter uma outra tela. Então, eu vou criar um activity novo. Então, como é que eu crio? Vou no meu projeto, aqui, ó, minha activity está aqui, minha principal. Eu vou criar uma chamada principal. Como é que eu faço isso? Botão direito, novo, nova activity, né? E procuro aqui, ó, uma vazia, empty activity. E aí é simples, né? Coloco o nome, que vai ser no caso principal, e finalizo. Bem, aqui ele finalizou para nós o principal. E aqui vamos ao layout dele, vamos dar vamos incluir, né, algum objeto. Então o que eu fiz? Simplesmente eu peguei um texto, né, coloquei um text view, ó, texto de visualização, coloquei ele um pouco aqui em cima. O texto que foi colocado é login efetuado com sucesso. Aqui o tamanho não dá para ver bem, né? Aqui também eu vou colocar um botão de saída. Então, vou colocar aqui embaixo um botão de saída, tá? Saída não, é voltar, né? Vamos colocar assim. Então, aqui hoje eu vou colocar btn voltar. Lembrando que é único, né? Sempre único. Aqui eu vou deixar como padrão, como eu sempre faço, eu deixo ou 32 ou 64. Tá? Aqui eu vou deixar 32, uma distância de 32 e 32. Aí depende do layout de cada pessoa. Então aqui vai ser voltar, voltar. E aqui ele vai estar ligado acima, né? Tem lá uma certa distância.
as laterais dele eu vou deixar, como eu quero que ele pegue a tela toda, eu vou deixar ele como 0. Aqui também. 0. E eu vou deixar ele como o wrap mesmo, como ele está indicando aqui. Tamanho, então, meu text size. Então, vou procurar aqui, ó. Então, size, né? Aqui eu coloquei com tamanho, acho que de 30, acho que resolve. 30 SP, dou um Enter. Ele pegou um determinado tamanho aqui, ó. Login efetuado com sucesso. Eu não vou alterar o nome dele, porque, novamente, não vou fazer alterações. Tá? Esse objeto aqui, ó, é o voltar. As opções que eu tenho: voltar aqui, na minha principal, criar o objeto, ou simplesmente aqui embaixo, já criar um método para saída. O que eu acho mais rápido é assim, ó. Você pode vir aqui, ó. Aqui você tem o split para mostrar todo o XML que foi montado para ele, ou você clica aqui em código e olha só o código. Então você está vendo o botão aqui, voltar. Aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou escrever clique, ó. E ele me trouxe, ó, um clique. Então quando eu clicar, quando eu apertar esse botão, o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Então eu vou escrever aqui, ó, voltar. Esse voltar não existe, ó, ficou em vermelho. Mas olha que interessante, ele vem com essa lâmpada vermelha e faz o quê? Ele me oferta algumas coisas. Tem um que eu acho interessante, que é esse, ó. Criar o voltar view no principal. É só dar um clique, ele já me criou aqui, ó. Ó, ele foi no principal e fez um método, tá? E aqui eu só, o que eu faço? Finish. Eu dou um finish e acabou. O botão de voltar já está funcionando. Se eu for agora lá no meu main activity, ó, principal, acabou os erros e eu vou executar o programa. Bem, pessoal, voltou aqui, ó, a nossa tela. E aí eu vou fazer o teste. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Se inscrevam, tá? Dê um like aí. Escreve o que você achou. É muito simples, não é complicado. E ajude aí o canal. Aqui então, ó, vamos fazer aquele teste, né? Então, como que é aquele usuário lá? Então, tá aqui, ó. Login. Então, ó, login. @domínio.com. Dou um Enter, a senha 123. E quando eu clicar em login, ele vai fazer o if, aquela verificação. E se estiver correto, ó, ficou correto, ele abriu login efetuado com sucesso. O botão voltar, clicou, ele volta para essa tela. Tá? Se você deixar aqui o L minúsculo, diferente deste login maiúsculo, ele tem que trazer informação para nós do que? Login incorreto. Se eu deixar o L maiúsculo, mas em vez de colocar 1, 2, 3, eu coloco aqui, ó. Vou tirar, tá? Vou tirar 1. Ficou só a senha 1, 2. E deram login. Ó, login correto, tá? Ah, e aqui ficou com 2 Os aqui. Vamos arrumar, né? Então, testar novamente. Ó, o login correto. Se eu colocar 3 aqui, vai funcionar. O que a gente pode fazer também é não trazer nenhuma informação para a pessoa, né? Para o usuário. Então, onde está aqui, ó, preenche os campos, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e comentar. Ó, comentei. Então, se você der agora, vou mandar só o diferente para lá, tá? Só o diferencial. E tentar executar, ele não vai mostrar nada. Então, voltamos para esse novo exemplo. E agora, ó, se deixar em branco, o que acontece se você deixar em branco? Se você deixar em branco, ele não vai avisar que a pessoa tem que preencher, ó. Então, ó, quando a pessoa clicar em login, ele não escreve nada. Não tem aquela validação, tá? Outra coisa
que é interessante aqui, que eu quero que vocês observem, é isso aqui, ó. Você está vendo esse toast, ó? Aqui, ó, eu verifico se ele está em branco e depois eu verifico. Ó, aqui eu faço uma validação para ver se está em branco e aqui embaixo eu faço uma nova validação para ver se o e-mail está incorreto. Se você olhar, ele é uma cópia, ó, toast make, ó. Esse também é toast make, ó. Aqui eu coloquei o foco, aqui eu coloquei o foco. Se vocês olharem esta linha e esta linha, praticamente elas são iguais. Aí eu posso fazer um método para atender isso daqui. Existe uma outra aula minha que eu vou colocar aqui também no i, falando um pouco sobre métodos, mas eu vou criar um método para resolver esse problema, para eu diminuir a quantidade de códigos, inclusive. Olha como é que vai ficando isso. Então, eu vou criar um método para isso. Lembrando, né, o método, ele fica fora do meu, aqui em cima, ó, do meu onCreate. Então, onde termina o meu onCreate? Você clica aqui, se você tiver com dúvida, ó, aqui, ó. Tá? Geralmente ele é acima da última chave, tá? Então, se eu clicar na última chave, é a minha, vou fazer de novo, ó, vou clicar na chave, e aqui é a minha main. Se eu clico aqui, ó, ele me traz o onCreate. Então, é aqui que eu vou criar o meu método. Esse método, ele pode ser público ou privado. Eu vou colocar ele privado para garantir aí de segurança. Ele vai ser void, não vai devolver nada, e aí eu vou escrever assim, ó, mensagem. Tá? Beleza. Vou colocar uma chave, e aí eu vou colocar aquele toast. Então eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, e aqui como que vai funcionar? Essa mensagem, eu vou ter que chamar ela aqui, ó. Ela vai substituir esse toast. Mas quando eu chamar essa mensagem, então vamos ver aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, mensagem. Ó. Quando eu chamar a mensagem, para esta linha, a mensagem é essa aqui, ó, preencha os campos. Para essa outra aqui, a mensagem é login correto. Então são duas mensagens diferentes. Como que ele vai saber qual a mensagem? Então aqui, ó, eu passo a mensagem para ele, porque aqui, ó, só tem uma mensagem. Então é muito simples, aqui dentro do método, dentro dos parênteses, eu passo a mensagem. De que jeito? Através de variável. Então eu vou criar uma variável aqui, ó. Eu posso chamar de info, de informação. E aqui eu troco o texto que eu quero mandar para ele pelo info. Facilidade, gente, ó, info. E agora sim, ó, eu pego esta informação. Isso aqui eu posso apagar essa linha, ó. E aí, ó, mensagem é obrigatório, ó, tá até com erro. Você tem que passar para ele uma informação, ó. Pronto, passei. Então aqui, o que eu estou falando para ele? Se tiver em branco o e-mail e a senha, chama a mensagem. Então ele vai lá embaixo com essa mensagem, preencha os campos. Então ele vai entrar, preenche os campos aqui, e vai aparecer a mensagem e vai colocar o foco. Aí ele retorna e continua a programação. Agora aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou tirar e vou escrever aqui a mensagem, ó. Observe que comecei a escrever, ó, mensagem, ó. Ele obriga eu passar uma string para ele. Então, ó. E qual que vai ser? Então aqui era a mensagem de login incorreto. Então, login incorreto. Vamos colocar um ponto de exclamação. Pronto, ó, meu código começa a ficar limpo. Vou dar novamente um play. Então, vamos colocar aqui, ó, login@domínio.com. O primeiro aqui, a primeira mensagem é quando ele está vazio, então eu vou deixar vazio. Então, ó, preencha os campos. Então, ó, ele chamou aqui, ó, preencha os campos através da mensagem, tá bom? E o login incorreto. Então, vamos forçar, ó, 1, 2. Vamos forçar ele a dar a mensagem de login correto. Login correto. Então está funcionando.
Ok, pessoal? Então, o login simples é esse, ele é validado dentro do programa, não tem banco de dados nesse momento, tá? Na próxima aula, eu vou continuar esse login, onde, dependendo de quem loga aqui, ó, ele vai verificar o perfil, tá? Então, existem programas, existem apps aí, que dependendo de quem loga, ele pode ser um administrador, por exemplo. E como é que ele faz essa validação? Como é que ele verifica? Então, eu vou ter esse login @domínio e eu vou ter um outro tipo de login que ele vai identificar como sendo não usuário comum, mas sendo um usuário administrador. Ok? Então, a nossa aula vai ficar por aqui. Não se esqueçam aí de se inscrever, dê o seu like, retornem para mim isso, falar, ó, ficou simples, ficou legal, não ficou, que aí a gente sempre melhora, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, gente.